Olá, bom dia. Eu quero deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Para você pai, para você mãe, jovem, pessoas que de repente está passando por um momento difícil. E quem não passa, né? Independente de meses, anos, épocas e dias, que não passa ou está sujeito em passar por alguns momentos inesperados. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas vai dizer assim, olha, tem de bom ânimo. Eu entendo que ele quis dizer o seguinte: continue firme na sua fé, porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas é prova daquelas que você espera. Não é isso? Porque você tem uma fé naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar. Isso não é fé. Fé é você não ver, não poder tocar e você crer que Deus, ele está no controle de tudo e não há nada que possa fugir do controle de Deus. Talvez o seu dia hoje, o seu momento hoje é um momento inesperável, é um momento que você não esperava ter tais notícias e de repente bateu a porta do seu coração. Notícia de repente que te levou, né, a um momento de alegria, mas de repente uma notícia que te levou a um momento de tristeza, de pânico, né? Mas eu quero te dizer que o Salmo 125 ele vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os montes de Sião são montes que estão em uma altura elevada e que está sujeito a passar por momentos de um vendaval forte, tempestade, mas ele está ali firme. Nós somos comparados, quer dizer, como esse monte que está firme, estruturado. O salmista, no Salmo 121, ele passou por um momento difícil, né? Eu acredito que ele estaria passando num vale, e ele dizia assim, ó: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O socorro dele, ele entendia que só poderia vir de Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são firmados por Deus. São firmados por Deus. Engraçado que dentro desse momento que eu estou falando, a Bíblia vai falar de um homem que foi chamado para ser sucessor, para dar continuidade em conduzir o povo à terra prometida, né? Mas esse homem, ele desde pequeno, ele sempre manteve e guardou os seus ensinamentos dos seus pais, e foi um homem que guardou e observou todo o comportamento e ensinamento do seu líder, Moisés, que quando Moisés termina o seu dever, ou seja, o seu chamado, Deus agora chama ele para suceder Moisés. Olha que interessante, porque Deus já conhecia o coração de Josué. Deus, ele fala a Josué: o meu servo Moisés, em palavra ele quer dizer, olha, ele terminou a sua missão na qual eu chamei, agora levanta-te, porque você vai suceder ele. Interessante que o que me chama a atenção, meu amado ouvinte, é que Deus fala assim: olha, medita de dia e de noite no que está escrito aqui neste livro, para que te suceda, para que você vá bem. Então eu entendo que a palavra de Deus, ela é o manual para o pai, para a mãe, para o filho, para qualquer cidadão
para que ele possa se suceder bem na sua vida profissional, sentimental, espiritual, no seu relacionamento, né, em todas as áreas de sua vida. Talvez o seu momento hoje seja um momento de pânico, de desespero. Você possa estar falando assim: ah, presbítero Coutinho, é fácil você falar aí, mas você não sabe o que eu estou passando hoje, nesse momento. Realmente, eu não tenho o poder de resolver o seu problema, mas eu quero apresentar alguém que tem o poder. Ele vai falar lá em Jeremias capítulo 3, versículo 33, diz assim: olha, clama-me e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. O segredo para alcançar a vitória está no clamar a Deus. O ser mortal, ele não tem como resolver um problema seu que saiu da esfera humana, que saiu da esfera horizontal, e agora ela está só na vertical. Para o alto, só quem pode resolver o seu problema é aquele que criou os céus, criou a terra. É aquele que, quando o seu discípulo estava no barco, e no momento que ele estava descansando, porque Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Me explica isso, presbítero. Jesus, ele quando descansa, ele está no seu momento humanizado. Mas no momento em que ele levanta, que o seu discípulo está em pânico e vê os ventos e o mar quase levando aquele barco a pique, e os seus discípulos não tiveram o poder de resolver, e acorda e lembra que ele estava o próprio Deus que poderia resolver, e ele levanta e fala assim: olha, vocês são homens de pequena fé. Vento, acalma-te. Mar, acalma-te. E acalmou. O vento obedeceu e as tempestades obedeceu, e foi uma grande bonança. De repente você esteja passando em qualquer área da sua vida, tá? De repente você está nesse barco. O barco simboliza este mundo, o sistema. Mas Jesus está pertinho de você. De repente está te faltando fé. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para você exercitar a tua fé na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar de uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Mulher bem sucedida na sociedade financeiramente. A Bíblia diz que ela gastou o que tinha e não resolveu. Mas um dia ela ouviu falar da pessoa de Jesus. Um Jesus que curou, que ressuscitou mortos. Ela quebrou um protocolo, porque na época havia esse protocolo, onde estava a multidão de homens, mulheres não poderia estar. Ela quebrou esse protocolo e ela foi até a pessoa de Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Ela nem foi de frente, ela tocou, porque ela exercitou e creu. A fé, meu filho, é aquilo que você não vê. É aquilo que o momento que você está vivendo, e muitos que estão ao seu redor, de repente está dizendo assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais problema, acabou. Acabou nada, acabou para o homem. Quando acaba as condições humanas, os meios humanos e naturais, entra o sobrenatural. O que é natural, você vai fazer. O que é possível na esfera humana, você vai fazer, é clamar. Agora, o sobrenatural, você vai deixar com Deus. E aquela mulher tocou e ela foi curada. A Bíblia diz também de um cego de Jericó. Ele nasceu cego. Ele se pôs à beira do caminho. E quando ele ouviu que o Jesus iria passar, ele começou a clamar. Ele falou: essa é minha oportunidade. Porque eu ouvi dizerem que essa pessoa chamada Jesus, ele cura, ele liberta, ressuscita mortos, transforma pessoas
faz milagres. E ele foi à beira do caminho e começou a clamar. A multidão tentou calar, a multidão tentou sufocá-lo. E a Bíblia vai dizer que ele clamava mais alto ainda. De repente, o problema que você está passando, com o filho, no seu casamento, na saúde, causa na justiça, porta de emprego, de repente está soando alto, dizendo que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se pode ver e nem tocar, mas prova das que se creem. Você tem que crer. Você não tem que crer com o milagre de quem está do seu lado. Você tem que ter uma experiência pessoal. E a Bíblia diz que ele clamava, ele clamou, e Jesus foi de encontro. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: quero ver. A Bíblia fala de um homem que era leproso. Ele poderia chegar diante de Jesus e pedir qualquer coisa, né? Fama, dinheiro, é o que estão vendo hoje, mas não. A Bíblia diz que ele prostou-se diante de Jesus, ele adorou. O segredo para a sua vitória, nesse dia de hoje, é prostrar-se diante de Cristo. Lembra que eu te falei lá atrás? Jeremias capítulo 3, versículo 33, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. Faça como esse leproso, faça como essa mulher, quebra o protocolo. Olha, tem coisas que se Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no agir do Espírito Santo não fazer, não vai ter ninguém no mundo espiritual e terreno com o poder que esse Jesus que eu estou te apresentando tem para fazer, não. Crê somente, fique com essa palavra e que Deus vos abençoe. Vitória em nome de Jesus.